O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana, deste 17º domingo do tempo comum, que marca para nós, inclusive, metade do ano litúrgico já. Então daqui mais uma metade nós vamos já estar encerrando mais esse ano litúrgico e já nos preparando novamente para o Natal, né? A liturgia desse final de semana nos diz de uma coisa essencial na vida de todo cristão. Uma coisa da qual nós não podemos prescindir. É imprescindível para nós: a oração. É muito óbvio, né, o que a liturgia de hoje vem nos mostrar. Primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. Nós somos chamados hoje a refletir, a pensar sobre a oração. Primeiro, Jesus nos ensina a rezar. E como é bonito ver isso, né? Jesus está rezando, como em tantos outros momentos de sua vida Jesus rezou, e Jesus rezava muito. Era um homem de muita oração. Passava noites rezando, rezava muito antes de ter alguma missão muito importante ou antes de alguma decisão extremamente importante na sua vida. Sempre se colocava em silêncio. Vendo isso, os discípulos também têm vontade de rezar. E Jesus hoje ensina-nos a oração mais bela e o modo mais belo de rezar: tratar Deus como Pai, tratar Deus como íntimo nosso. A primeira coisa que nós precisamos aprender dessa atitude de Jesus é que nós precisamos ser exemplos também para os outros. Os discípulos têm vontade de rezar porque veem Jesus rezando. É assim na tua casa também? É assim nos lugares em que você está? É assim aqui também na nossa paróquia? Nós precisamos ser exemplos para os outros. Às vezes a gente pensa, né? Eu não vou rezar na frente do outro porque eu não quero me mostrar. É desculpa esfarrapada isso, viu? Seja exemplos, mesmo que seja exemplo trancado dentro do teu quarto, como Jesus diz, para rezar. Mas seja exemplo, seja um homem, uma mulher de oração, seja um filho, uma filha de oração, que eu seja também um padre de oração, que eu seja exemplo para vocês, que nós padres sejamos exemplos, que olhando para nós, vocês também tenham vontade de rezar, de adorar Jesus, de ser íntimos dele. Então é a primeira coisa que Jesus nos ensina hoje. Nós precisamos passar por essa vida dando bons exemplos. Às vezes nós somos exemplos de coisas ruins, né?
Às vezes as pessoas imitam os nossos maus hábitos, imitam o nosso mau jeito de ser. Não pode ser desse jeito. As pessoas precisam imitar as coisas boas. Para as pessoas imitarem as nossas coisas boas, precisamos fazer coisas boas. E a oração, claro, é uma das melhores coisas da nossa vida. Não podemos viver sem oração. Hoje, então, Jesus nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus. Como filhos que se relacionam com seu Pai. Talvez nem todos nós aqui tenhamos bons exemplos de pai em casa. Não conheço a história de todos. Talvez nós não tenhamos bons exemplos. E aí que está a beleza de tratar Deus como Pai. Porque Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai perfeitamente amoroso. Ele é um Pai que escuta a súplica, o clamor dos seus filhos. Vejamos a primeira leitura, né? É pedida misericórdia. É pedido piedade. Abraão pede para que Deus tenha misericórdia daquele povo pecador. Daquele povo que não escutou a palavra de Deus. Abraão intercede por aquele povo. E Deus escuta. Deus presta atenção. Deus podia ter ignorado, simplesmente. Mas não, Ele presta atenção na oração do seu filho. Deus é assim conosco também. Se o teu pai talvez não foi tão bom contigo durante a tua vida, não pense nisso. Pense que Deus é um Pai amoroso. Pense que Deus é um Pai verdadeiramente perfeito, que quer ver o teu bem, que te escuta sempre, que conhece o teu coração, que conhece as tuas dores, que sabe daquilo que você precisa. Esse é nosso Deus. Então Jesus hoje nos ensina a nos relacionar dessa maneira. Nós precisamos e devemos rezar sempre. A oração é esse diálogo de amor com Deus. A oração é esse diálogo de amor com esse nosso Pai. Santa Teresinha nos ensina, né, que a oração é um grito elevado aos céus em qualquer momento da nossa vida. Em momentos de alegria, em momentos de tristeza. Nos ensina também ela que uma pessoa que reza é como essa criança que se joga nos braços do Pai, sem medo nenhum, porque sabe que esse Pai não vai deixar essa criança cair. Esse Pai não vai desamparar a criança. É isso que precisa se tornar a oração para nós. Às vezes nós tratamos a oração de uma maneira muito complexa. Eu não sei falar palavras bonitas, Padre. Eu não sei rezar coisas bonitas, eu não sei fazer orações longas. Não é necessário. Reza com a tua vida. Reza com aquilo que você vive. Reza com aquilo de concreto que você experimenta. Se você está experimentando somente dores, reza com as suas dores, com as suas dificuldades, com os teus obstáculos, com o teu coração apertado, às vezes pelo luto, pela raiva também, às vezes, pelo sentimento de vingança. Reza com esse teu coração. É esse teu coração que Deus quer, desse jeitinho aí, imperfeito, cheio de defeitos, cheio de limites. Mas mesmo nessas imperfeições, limites, defeitos, Deus quer ver um coração amoroso, um coração disposto. As nossas imperfeições, os nossos pecados não podem tirar de nós a nossa disposição em querer nos aproximar de Deus. Oração é isso, é elevar a nossa vida a Deus, é unir a nossa alma ao coração de Jesus. Nada mais do que isso, e é simples. Jesus já te conhece, então oferece ao Senhor: olha, Senhor, esse sou eu, desse jeito aqui, desse jeito que o Senhor me conhece, cheio de pecados, cheio de tristeza. Esse sou eu. O Senhor sabe muito melhor do que eu aquilo que eu estou passando, então aceita, meu Senhor. É isso que é oração, é intimidade. Santa Teresa d'Ávila também nos ensina que oração é tratar de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Oração é conversar com um amigo verdadeiro, um amigo que não abandona, um amigo que conhece, um amigo que acolhe, um amigo que estende as mãos no pior momento da tua vida. Porque pode o teu melhor amigo aqui na terra te abandonar. Deus nunca te abandona.
Pode parecer uma frase batida, né? Uma frase clichê, mas é a pura verdade. No teu pior momento, na tua pior dor, no teu pior dia, Deus está lá com a mão estendida. E a oração é esse movimento de estender também a tua mão para agarrar na mão de Deus. Como vai dizer a música, né? Segura na mão de Deus e vai. É uma grande verdade. A oração é isso, é segurar na mão de Deus, levantar a cabeça e continuar o caminho. Continuar o caminho unido a Deus. Oração é união também com Deus, porque nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Nós podemos pedir o que nós quisermos. Veja, Abraão pediu. No Evangelho Jesus conta também: pedi e recebereis. Bata na porta e a porta será aberta. Podemos pedir o que quisermos. Se Deus vai atender ou não, aí já é outra questão. Então a pessoa que reza com sinceridade, uma pessoa que tem Deus como Pai, uma pessoa que tem uma verdadeira vida íntima com Deus, vai aceitar aquilo que Deus quiser. Se Deus quiser te dar o que você pede, que bom. Se não, que bom também, porque se Ele não quer te dar é porque Ele sabe que não vai ser bom para a tua vida. Então nós não podemos parar de rezar nunca. Padre, eu estou rezando já há muito tempo e Deus não me atende. Que bom, graças a Deus. Que bom que Ele não te atende. Aceita essa vontade de Deus. Santo Agostinho vai contar uma passagem também dizendo sobre esse Evangelho. Imaginem se um filho pedisse, um bebê pedisse uma faca para o pai, e o pai desse essa faca para o bebê. Poderia acontecer uma coisa terrível. O pai não dá a faca para o bebê. O bebê vai espernear, vai fazer birra, vai gritar, vai chorar, e o pai não está nem aí, porque o pai sabe o que é bom. O pai sabe o que é certo. É isso que Deus faz conosco também na oração. Às vezes nós pedimos, Deus não dá, nós murmuramos, reclamamos, fazemos birra também, choramos e esperneamos, mas no fim entendemos que a vontade de Deus é sempre melhor. Então quem reza com sinceridade, quem reza querendo unir a sua alma ao coração de Jesus, uma hora ou outra vai entender isso. Vai entender que a vontade de Deus é suprema, é majestosa e é sempre boa. Então nós não podemos viver sem ter oração em nossas vidas. A oração é o respiro da nossa alma. Nós não podemos viver sem respirar. A oração é o alimento da nossa vida e não podemos viver sem alimento. Se sem o alimento da terra nós não aguentamos muito tempo, imagina sem o alimento da alma, o alimento da vida eterna. Não podemos nem pensar em viver sem isso. Então precisamos fazer um grande exame de consciência hoje em nossas vidas. Eu tenho uma vida de oração? Eu rezo de verdade, com confiança? E não importa o que você reze, não importa quantos terços você reze, quantas coisas você reze durante o dia, o que importa é que você reze. Então pensa hoje na tua vida: eu estou rezando de verdade? Eu consigo unir minha família para rezar? Às vezes não, eu sei que é difícil. Talvez em casa seja o lugar mais difícil de rezar. Se eu não consigo, eu estou pelo menos dando o exemplo. Eu rezo de verdade? Hoje é necessário isso. O nosso mundo hoje passa por dificuldades. Passa por uma grande falta de fé, que vem da falta de oração. Então precisamos hoje voltar o nosso coração, voltar o nosso olhar ao nosso coração. Preciso ter uma vida de verdade, uma vida íntima com Jesus. Preciso buscar aceitar a vontade de Deus. Preciso buscá-lo todos os dias. A oração é isso, é essa eterna busca. Como nós ouvimos no Cântico dos Cânticos, a noiva que corre atrás do seu amado, é isso a nossa vida de oração. Deus é o nosso amado, Ele é o esposo da nossa alma, então precisamos correr atrás dEle. E a vida de oração então é isso, é correr atrás de Deus, é buscar a vontade de Deus. Peçamos então hoje que Jesus nos ensine o que nós devemos pedir. Ele fala no final, né? Pedi e recebereis. O que nós precisamos pedir para a nossa vida hoje? Talvez pode ter vindo muitas coisas na cabeça de vocês.
E coisas muito dignas, eu tenho certeza, coisas justas. Mas em primeiro lugar nós precisamos pedir o Espírito Santo. É Ele que nos ensina a rezar. Sem o Espírito Santo, sem essa força do alto, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos discernir o que é bom, o que é justo, o que é louvável para as nossas vidas. Peçamos todos os dias. Se você não souber o que rezar, o que pedir, peça o Espírito Santo. Envia, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Enche a nossa alma desse Espírito, enche a nossa paróquia desse Espírito Santo, para que nós saibamos o que precisamos pedir, para que nós saibamos os caminhos pelos quais nós devemos andar. É no Espírito Santo e é pelo Espírito Santo que nós vamos aprender a vontade de Deus. Peçamos então a Deus que Ele possa nos inspirar, que Ele possa nos dar um verdadeiro ânimo para entrar numa vida de oração verdadeira, confiante. Nós não podemos desanimar, porque quanto mais nós rezamos, pode ter certeza que mais difícil a vida fica. Porque quem não reza, já está perdido mesmo. Então já está fácil, já é presa fácil. Quem reza não. Quem reza está perto de Deus e é dessas pessoas que o demônio quer se aproximar para afastar de Deus. Continue rezando, continue sendo confiante, persistente e firme, para poder entender então, como eu disse, a vontade de Deus e para poder então caminhar com Ele até o reino dos céus. Deus nos ajude.